interno e externo, e vamos falar das subdivisões do direito público. E aqui vamos falar da divisão do direito privado em interno e externo e das subdivisões do direito privado. E aí, tudo bem? Então deixa esse espaçozinho aí para vocês fazerem algumas anotações. Tá? Na aula anterior, no finalzinho da aula anterior, nós começamos a tratar da divisão do direito e vimos que a primeira grande divisão do direito é em direito natural e direito positivo. Fizemos ali algumas anotações que vocês também fizeram no caderno, alguns apontamentos do direito natural e alguns apontamentos do direito positivo, para nós começarmos a arrumar na nossa cabeça o estudo desse tema e entender pela existência do direito natural e pela existência do direito positivo. E também termos condições de sabermos diferenciar um do outro, né? Porque são direitos distintos. Então nós anotamos os conceitos. Conceito do direito natural são aqueles princípios inatos à natureza humana pelas quais o homem se rege a fim de agir com retidão, né? Cujos preceitos participam da razão pura e são universais e imutáveis no tempo e no espaço. Então, elementos caracterizadores do direito natural presentes nesse conceito anotado no caderno de vocês. Vimos que o direito positivo, diferentemente, é aquele direito vigente num determinado lugar, numa determinada época. E é importante a gente entender que esse tema, direito natural e direito positivo, está intimamente ligado a um tema que nós vimos logo no início, o mundo natural e o mundo cultural. Porque o direito natural faz parte da nossa natureza e o direito positivo faz parte da nossa cultura. Então, nesse sentido, os direitos naturais, presos, inatos à nossa natureza humana, nós, como seres naturais, e o direito positivo, criado por nós para disciplinar a vida em sociedade, disciplinar os relacionamentos no mundo da cultura. Então, conceito de direito natural e conceito de direito positivo que nos proporcionam condições de entendermos esses dois direitos e termos condições de diferenciá-los. Vimos que o direito natural ele é observado em qualquer lugar e ele serviu de fonte de inspiração para a criação do direito positivo. Então, numa comparação entre esses dois direitos, qual é o que surgiu primeiro? O natural. Não sei se vocês lembram, quando nós estudamos as teorias dos círculos, que nós vimos a primeira teoria chamada de círculos concêntricos, que vimos que o direito fazia parte da moral religiosa. Então houve um movimento chamado de movimento de laicização do direito, que foi exatamente o momento em que o direito positivo foi criado, e aí se separou da moral religiosa, né? E vimos que o marco histórico para essa separação do direito em relação à moral religiosa foi a Revolução Francesa. Então foi a partir dali que nós pudemos observar a existência do direito positivo, né? Vimos que os princípios mais apontados do direito natural são a vida, a liberdade, a igualdade, né, de oportunidades, a participação na vida social. Estão diretamente vinculados à moral e, logicamente, esses princípios são importantes porque acabam dignificando a vida do ser humano, né, quando respeitados. E por esse motivo que o direito positivo tomou por base, tomou por fonte o direito natural, exatamente para que o ser humano tivesse disciplinados esses direitos e, logicamente, pudesse essa disciplina proporcionar para o ser humano uma vida mais digna, né? E esse era o ideal exatamente da Revolução Francesa, né? A questão da dignidade já era discutida, né? Então vimos que o direito natural influenciou a criação do direito positivo. Vimos que
dentro de uma corrente teórica de pensamento, se notabilizou uma escola de pensamento, né? Que aceitava a existência do direito natural, chamada de escola justnaturalista. Então, o justnaturalismo vem de direito natural. Então, eram doutrinadores, filósofos, juristas, que exatamente aceitavam a existência desse direito, né, que é muito subjetivo. Né? O direito natural é muito subjetivo, a discussão dele é totalmente subjetiva, totalmente filosófica. Por isso que filósofos como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, se notabilizaram dentro da igreja discutindo essa filosofia naturalista. Né? Outros nomes também fizeram parte dessa escola justnaturalista, como o nome de Thomas Hobbes e o nome de John Locke. E um nome ficou muito forte dentro dessa escola naturalista, que nós anotamos inclusive como principal nome, foi o de Hugo Grocio, holandês, jurista. Aos 15 anos já era mestre em Direito, para vocês terem ideia da inteligência do rapaz. Aos 21 já era assessor jurídico do príncipe Maurício de Nassau, que foi príncipe na Holanda. Então, para vocês perceberem a sumidade, o menino prodígio que era Hugo Grocio. Dramaturgo, poeta, filósofo, então atuava em diversas áreas. E ele, logicamente, vivendo lá no final do século XVI até meados do século XVII, ele influenciou em muito essa linha de pensamento naturalista, acabando também por influenciar os próprios revolucionários franceses. Né? E as cartas de direito, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos Cidadãos, acabam sendo a expressão do direito natural, porque foi aquele momento em que ocorreu a primeira anotação, né, em leis desses princípios do direito natural. Então, é importante nós sabermos da existência desse direito. Logicamente que, como nós vimos aqui, o nosso curso, que é reconhecido como ciência do direito, não é a ciência do direito natural. O direito natural é questão de filosofia, né? É a ciência do direito positivo. Então é o direito positivo que vocês vão estudar durante todo o curso. Então são as normas vigentes que vocês vão estudar. Então o nosso enfoque maior exatamente vai ser em relação ao direito positivo, tá? E aí nós vimos que o direito positivo é o direito vigente num determinado lugar, numa determinada época, tomando-se por base um espaço territorial. E é por isso que a característica do direito positivo se diferencia da característica do direito natural, porque a característica do direito natural é a universalidade, então ele é tido em todo e qualquer lugar. Já o direito positivo, cada lugar tem o seu, cada país tem as suas normas e constrói as suas normas da forma como é proposto no próprio ordenamento. Né? Então, o Brasil tem as leis que são diferentes das leis da Alemanha, que são diferentes das leis da Itália. Né? Então, é restrito a determinado lugar, determinado território. E uma outra característica do direito positivo que o diferencia do direito natural é a mutabilidade. O direito natural, a característica é não sofrer mudança, modificação. Né? Já o direito positivo, ele sofre mudanças, modificações, porque ele precisa acompanhar os anseios sociais, as necessidades da vida em sociedade e as próprias transformações que ocorrem no meio social. Então o direito precisa estabelecer esse acompanhamento. E é por esse motivo que o direito ele tem um período de vigência. E ele não vai viger ad eterno como o direito natural. O direito natural vige ad eterno, o direito positivo não. Vai ter um momento que ele vai precisar ser revogado por um novo direito positivo, por uma nova norma vigente. Né? Isso é histórico, a gente consegue identificar isso analisando o ordenamento jurídico,
tanto aquelas leis que já perderam a vigência, quanto aquelas que estão em vigor, né? A gente já fez essa referência aqui. Hoje nós temos em vigor a Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil atual, de 2002. Mas antes deste, nós tivemos um Código Civil, que é a Lei 3.071 de 1916. Essa lei de 16 perdeu a vigência em 10 de janeiro de 2003, porque em 11 de janeiro de 2003 começou a vigência o novo Código Civil, que já não é tão novo assim, já tem 11 anos, né? Se nós fizermos um levantamento histórico em nível de constituições, nós já tivemos em torno de 7 constituições. Então, são diversos os momentos aí constitucionais, até a nossa última Constituição, que é de 1988. Nós temos um Código Comercial de 1850, cuja parte que funcionava na prática já não está mais em vigor, porque foi revogada pelo Código Civil. Então, as leis, elas precisam acompanhar as transformações sociais. Logicamente, também influenciam a transformação da sociedade. É uma via de duas mãos, porque tanto o direito transforma a vida em sociedade, quanto também sofre uma transformação, o direito, pela própria sociedade, impulsionado pela própria sociedade. Então, nesse sentido, o direito positivo ele teria características distintas do direito natural, sendo que a escola se notabilizou no tempo por somente aceitar a ideia do direito natural, foi chamada de juspositivista, e quer dizer direito positivo, né? E o nome mais forte dessa escola juspositivista é o nome de Auguste Comte, que vocês já devem ter ouvido falar aí em sociologia, porque ele é o pai da sociologia e também do positivismo. Ele nasceu no finalzinho do século XVIII, ou seja, período revolucionário. Então ele foi influenciado por toda aquela discussão estabelecida à época e acabou criando o positivismo. A escola positivista, ela se notabiliza por não aceitar o direito natural, só aceitar aquilo que é institucionalizado, aquilo que está numa norma, né? Então o que está numa norma não é aceito pelo positivismo, né? Então essa discussão ela foi estabelecida nesse nível, e aí nós vimos que o direito positivo ele também é chamado pelos doutrinadores de direito criado pelo Estado, como também de ordenamento jurídico e ainda de sistema jurídico. São nomenclaturas para denominar esse conjunto de normas exclusivamente jurídicas vigentes num determinado lugar, numa determinada época. Direito criado pelo Estado, ordenamento jurídico e sistema jurídico. Então, ordenamento jurídico e sistema jurídico. Então, meus queridos, nós temos aqui, ó, se vocês pegarem a aula 3, peguem, por favor, a aula 3. Faz parte da nossa tarefa, tá, gente? Trazer impressa a aula para a gente corrigir, porque no dia da prova vocês vão ter que trazer todas as aulas corrigidas para o titio escolher uma e levar. Eu vou escolher o conteúdo da nossa prova provavelmente vai até a aula 5, tá? Então, da aula 1 à aula 5, corrigidinhas, bonitinhas, vocês vão trazer. O titio vai levar uma dessas aulas para avaliar. Caso concreto 1, direito natural e direito positivo.
Ah, uma perguntinha. Alguém aqui está pensando em viajar? Não, vai ser não, né? Não. Esqueci meu óculos. Foi? Já olhou aí a data da prova? Vou dar uma olhadinha e você vai saber o que não, é só dar uma olhadinha no caderno da primeira prova. Olha, meus queridos, aproveitem a oportunidade, porque o conteúdo da primeira prova é pequeno, é 1/3 do conteúdo, porque a AV2 e a AV3, todo o conteúdo será abordado na prova. Então, aproveitem a oportunidade para tirar uma boa nota agora, porque se tirar uma nota ruim agora, vai pressionar para a V2, tirando uma nota ruim sob pressão na V2, vai fazer novamente a correção contínua. Professor, qual é a média? O doutrinador inglês, John Locke, entende que propriedade não é apenas o direito de um indivíduo sobre seus bens ou suas posses, mas ainda sobre suas ações, sobre sua liberdade, sobre sua vida, sobre seu corpo, etc. Em uma palavra, todo tipo de direito. Vimos que esse pensamento de John Locke tem uma concepção justnaturalista, né? Onde ele amplia o entendimento do direito de propriedade. Porque se nós fizermos uma reflexão ao nosso conhecimento atual, a gente vai pensar o seguinte: o direito de propriedade ele está restrito apenas aos bens. Né? Nós exercemos a propriedade somente dos nossos bens. É isso? Nosso automóvel, nosso imóvel, as roupas que nós possuímos, relógio, celular. Só que a noção, a concepção justnaturalista, em especial de John Locke, amplia esse entendimento de direito de propriedade, porque ele diz que o direito de propriedade ele também recai sobre a nossa liberdade, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo. Olha que amplitude John Locke deu para o direito de propriedade, né? Foi esta a justificativa apresentada por Adamastor Trindade para tentar colocar no jornal de Santa Catarina um anúncio em que põe à venda seu rim esquerdo e seu pulmão direito. Ou seja, ele se baseou no pensamento de John Locke que diz que o direito de propriedade ele é tão amplo que permite que eu tenha a propriedade da minha vida, da minha liberdade, do meu corpo, das partes do meu corpo. Isto porque Carlito Pascoal, funcionário do jornal, recusou-se a receber o pedido de veiculação do anúncio, alegando que feria o dispositivo existente na Lei 9434 de 97, que proíbe a comercialização de órgãos pelos doadores. Percebam vocês que o argumento utilizado por Carlito Pascoal foi a existência de uma lei no nosso direito positivo, a Lei 9434 de 97, que inviabiliza a comercialização de órgãos. Ou seja, se nós fizermos uma comparação aqui, existe um conflito entre o pensamento naturalista, que amplia o conceito de direito de propriedade, e o positivista, que restringe o alcance do direito de propriedade. Restringe a tal ponto que faz com que nós não sejamos donos do nosso corpo e dos nossos órgãos. Né? No caso acima apresentado, os personagens Adamastor e Carlito utilizam-se de concepções distintas do direito para defender suas posições sobre a venda de órgãos. São elas fundadas no direito natural e no direito positivo. Identifique-as no texto, conceituando-as. Você fez, né? Não. Quem é que fez? Titi tem que avaliar como é que vocês estão respondendo, né? Professor, saber o que vai fazer. Eu estou fazendo esse caso concreto, estou mandando pelo web lá. Aí eu estou nem tomando nota do que eu estou fazendo. Não. Puxa. Mas a partir de agora eu vou passar em mim. Isso. Passa mesmo. Professor, sabe por que eu não Sabe por fiz? quê? Se eu não fizer mais mandar direto para o senhor aqui, não tem como. Mandar caiu de como?
eu entregar por isso, não. Tem que mandar pela web aula, imprimir, trazer para a sala de aula para a gente corrigir. Você precisa ter um caso corrigido para você estudar e para você trazer no dia da prova os casos corrigidos para levar o aluno para lá. Todos entenderam como é que é a tarefa semanal, gente? Tem que ser assim. A gente tem que corrigir. Não é para corrigir lá na web aula, não é para corrigir o material impresso. A web aula já mudou, já está mudada. Manda pela web aula, imprime e traz para corrigir sala de aula. Isso, exatamente. Para a gente ter material para estudar. Senão o que você tem lá, pode ser que você tenha acertado, mas pode ser que você tenha errado. Aí você não vai estudar uma resposta errada. Foi por isso que eu não enviei. Puxa! Sabe por quê? Você vai enviar tudo. Não, porque a aula 2, depois que eu enviei, o senhor deu uma coordenada muito importante aí. Primeiro você descreve bastante, porque mesmo que você entenda, eu já tinha feito com um resumo bem curto. Aí eu passei a segurar para enviar só depois que a gente fizesse aqui. Vocês estão sujeitos a um prazo para envio pela web aula dessas aulas. Tá? O prazo é até 2 dias antes da prova. Bom, então fiquem atentos para que eu não receba telefonemas, mensagens pedindo para aceitar os trabalhos. Até 2 dias antes da prova, a prova de vocês é dia 11, não é isso? Yes. Então até o dia 9 o tio recebe os casos. Depois do dia 9 não recebe nada. Bom? Vamos lá. Só um minutinho, meus queridos, que a gente está corrigindo aqui os casos. Dizer que não foi só eu, né? Quase ninguém fez. Para ter um tem que chegar para qual? É assim. É assim. Podemos, meus queridos? Olha só, o Titi não fica zangado se alguém aqui quiser sair e ficar conversando lá fora. O Titi não fica zangado, não. Bom, o Titi vai ficar zangado se ficarem conversando aqui. Aí eu vou ficar muito zangado. Vou marcar aqui o nomezinho na minha lista negra. Eu tenho lista negra. Só observando aqui, ó, quem é que presta atenção, quem é que conversa, quem é que grita. Eu presto bastante atenção. Aí na hora da minha lista negra, inclusive, eu peguei uma conversação no Facebook de alunos falando sobre o trabalho, do caso dos exploradores de caverna, preocupados que o tempo estava apertado, mas iam fazer, e teve um que fazer, não vou fazer essa porcaria aí não. E aí esse aluno é aquele que lá, depois da última avaliação, vai me pedir meio ponto para ser aprovado. E aí está anotado na lista dele, porque aí eu vou lá fazer a verificação, o nome dele está lá, ih rapaz, faz de novo, tem que fazer de novo. Então, fiquem atentos. Né? E o titio fica zangado, às vezes ele não fala nada, mas ele por dentro fica assim. Foi no nosso. Porque... Não, olha só, não sou eu que estou saindo prejudicado aqui não. Quem está saindo prejudicado é aquele que está aqui, que veio no nosso fogo para cá, que paga o nosso fogo e está querendo aprender. Então eu vou pedir esse favor de vocês, para a gente assumir esse compromisso aqui de estudo e evitar essas conversinhas paralelas. O fundo da sala é propício para conversinha paralela. Não estou dizendo nessa turma não, tá? Tem toda a turma. Então, normalmente a gente senta no fundo da sala e aí a gente escuta mal porque a voz não vai até lá e não enxerga o que está no quadro. Aí a gente, vou pensar o quê? Eu não estou escutando o que o cara está falando. Eu não estou enxergando o que o cara não está no quadro. Então eu vou pedir esse favor a todos vocês aí para a gente assinar esse compromisso, né? Que vai gerar essa obrigação de vocês, que é no sentido de prestar bastante atenção, estudar e tirar dúvidas do conteúdo, bom? Então vamos lá, meus queridos, diga. Nos grupos de direito de benefícios órgãos e direito natural, tem vista do Dr. John Locke, que entende que a propriedade é todo tipo de direito. Carlinhos busca escrito as normas jurídicas emanadas do Estado e da espécie, cujo motivo para impedir a programação de eventual venda dos órgãos, ou seja, do direito positivo. Só isso que eu digo. Mas você não botou o número da lei, né? O número da lei está aí anotado, então a gente tem que passar para a resposta. Não tem jeito, faltou isso aí. Só isso? Foi isso que eu não fiz. Tá?
resposta plausível aqui teria a base do próprio texto. Então, que tipo de resposta seria bem aceitável? A tua resposta não foi errada, não, foi boa, tá? Mas só faltou você observar. Fundamental. Então, na realidade, a intenção do Adamastor Trindade é pôr à venda órgãos do seu corpo, né? E para isso ele quer anunciar no jornal. E ele usa como base um pensamento justnaturalista de John Locke, que entende que a propriedade não é apenas o direito de um indivíduo sobre os seus bens ou suas posses. Percebam vocês que eu estou colocando na minha resposta pedaço do texto, que é o que pede aqui, né? Mas ainda sobre suas ações, sobre sua liberdade, sobre sua vida, sobre o seu corpo. Em uma palavra, todo tipo de direito. E aí eu vou conceituar o direito natural, consiste no conjunto de regras inatas à natureza humana, pelos quais o homem se rege a fim de agir com retidão, e cujos preceitos participam alguns da razão pura e são universais e imutáveis no tempo e no espaço. Eu coloquei esse conceito, vocês podem ter colocado um outro conceito dizendo qual é a fonte, não precisa necessariamente colocar o meu. Tá? Então o que eu fiz? Tirei do texto o argumento usado pela Adamastor Trindade e conceituei o direito natural, porque o argumento dele é naturalista. Aí vamos para a outra metade da resposta. Entretanto, Carlito Pascoal, ele recusou-se a receber esse anúncio e a colocá-lo no jornal por causa da Lei 9434 de 97, que inviabiliza a comercialização de órgãos no nosso país. Pensamento esse positivista. O que é o direito positivo? É o direito vigente num determinado lugar, numa determinada época. Estaria respondida a questão. Por quê? No caso acima apresentado, os personagens utilizam-se de concepções distintas do direito para defender suas posições. São elas fundadas no direito natural e no direito positivo. Aí vem o que o examinador quer de vocês. Identifique-as no texto e conceitue-as. Então o que nós temos que identificar? A concepção naturalista e conceituando o direito natural. A concepção positivista e conceituando o direito positivo. Então tem que lá eu só respondi e não botei o conceito. Então. Conceituando-as. Aí eu tenho. Bom? Deu para entender? Agora sim. Tá legal? Beleza. Muito bem. Porra, agora dá para enviar. Alguém ainda tem dúvida? Não? Bom, segunda pergunta. Por que é possível afirmar que cada vez mais caminhamos para conciliar o direito natural com o direito positivo, que no passado se opuseram frontalmente? Há uma conciliação entre o direito natural e o direito positivo? Lógico que há, porque o direito positivo, ele trata, tutela nas suas normas os princípios do direito natural. E nós conseguimos entender que o direito natural, ele serviu como fonte de inspiração para o direito positivo. Então, esses princípios mais apontados do direito natural, como a vida, a liberdade, a igualdade, a vida em sociedade, que são princípios importantes na vida do homem, são tutelados pelo direito positivo. E por isso, eles estão caminhando para uma conciliação. Por que isso? Porque a importância da tutela no direito positivo desses princípios do direito natural. Porque a natureza é a representação da justiça absoluta. E o direito positivo, quando tutela esses princípios do direito natural, tenta trazer para as suas normas a justiça. Só que a justiça aqui não é absoluta, é uma justiça relativa. Tem que ter um mínimo de justiça aqui. E o mínimo de justiça é a proteção à dignidade do homem. A vida, a liberdade, a igualdade. Então, nesse sentido, eles caminham para a conciliação, sim. Porque o direito positivo tutela hoje os princípios mais apontados do direito natural. Né?
sendo o direito natural a fonte de inspiração daquele do direito positivo. Tá? Os direitos naturais, hoje positivados, são reconhecidos como direitos humanos. Tá? Vocês vão estudar os direitos humanos. E vocês provavelmente já ouviram essas expressões em alguns momentos. Então, por exemplo, naquela invasão lá do presídio, lá de São Paulo, do Carandiru, que o APM entrou, o batalhão entrou, saiu matando todo um monte de presos, né? Lá se falou em direitos humanos. O próprio filme, o BOP, né? Tropa de Elite 2, quando o BOP invadiu aquele presídio, também ficou claro lá a referência dos direitos humanos. Então são chamados direitos humanos hoje. Muito bem, terceira pergunta. O direito natural possui tendência a converter-se em direito positivo ou a modificar o direito pré-existente? Eu coloquei no caso pela consequência converter-se, sim. Ele tanto converte-se em direito positivo, está aí os direitos humanos, quanto também modifica o direito pré-existente. E o direito pré-existente tem que ser entendido como os costumes, que é a forma mais antiga de direito existente. Então os costumes sofreram influência do direito natural. Os costumes das sociedades sofrem influência desse direito natural. Então a resposta aqui tem que ser direcionada no sentido de nós deixarmos claro que ele tanto vai converter-se em direito positivo, como também modificar o direito pré-existente. Tá? Então ele tanto converte-se em normas, quanto também modifica lá os costumes de uma sociedade. Então tem essa influência. Né? Só para uma referência nossa, existem países do Oriente que se aplica a lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Lei de quem? Olho por olho, dente por dente. Não, mas lei de quem? Lei de Italião, pena de Italião. Então, se eu causo uma lesão a alguém, eu sofro a mesma lesão. Se eu corto um braço de alguém, eu tenho meu braço cortado. Se eu corto, também tenho cortado. Se eu mato, eu sou levado à morte. Olha que interessante, a pena é o estímulo da vingança, né? É o estímulo da vingança. Vocês viram o caso daquela manicure? Parece que o caso está se encaminhando para uma vingança dela em relação ao pai da criança, né? Apesar de um grande erro do colégio entregar a criança. Foi um absurdo. Entendi, professor. É uma manicure que matou o filho de 6 anos. Chega um cara de tarde, se buscar o Joãozinho. Você? Porque pelo que ele está se encaminhando o caso, parece que ela foi amante do pai. Parece, pelo menos foi o que ela disse, né? É mesmo? E aí o pai é que vai esclarecer. Ele vai ser ouvido na delegacia. Mas acontece muito isso, já aconteceu muito isso. A Fera da Penha foi assim. Foi assim mesmo. Um caso conhecidíssimo, onde a mulher com raiva do cara matou. Matou e queimou. Caxias. A mulher, quando ela está com raiva, é terrível, é muito vingativa. Não é dessa turma, não. Não. E é também a minha esposa, minha mãe, minhas irmãs também. Tadinha, a criança, né? Inocente. Essa mulher também. O taxista, hoje eu estava dando uma entrevista. Eu vi. Ele estava dando uma entrevista e ele falou que está se sentindo culpado, porque foi ele que tirou a criança do colégio, né? Mas agora a professora que liberou a criança também tinha que se sentir muito culpada. Com certeza. Como é que você vai liberar a criança do cara? Ó, e é bom vocês fazerem isso, tomarem esse procedimento. Eu aviso no colégio do meu filho que ele só sai de lá com a minha esposa comigo. Isso aí. Não há ninguém. Se eu precisar que alguém pegue, eu vou ligar pro colégio, vou dar minhas referências. Olha, hoje eu não vou poder, minha esposa, mas vai uma pessoa assim, assim. Dentro da escola não libera. Por escrito. Porque o colégio tem a responsabilidade de... Mas existem aquelas que liberam sem nada. É uma medida de precaução, porque ela pode sofrer achado em processo judicial. A gente, inclusive, tira xerox da agenda dos alunos, tem que vir por escrito na agenda. A gente tira e se for uma coisa necessária, como é que você resolve lá?
assim, uma coisa de emergência. Por exemplo, a criança O passa pai mal estava indo, sofreu um acidente, a mãe não pôde ir, teve que acorrer. Como é que fica? Quando o pai quando o responsável faz a matrícula, existe um campo embaixo, né, onde eles assinam pessoas responsáveis para buscar a criança. Então, além do pai e da mãe, sempre tem que colocar alguém, um avô, uma avó. E qual é a medida de precaução quando chega uma pessoa dessa lá para buscar a criança? O que vocês fazem? Não, mas não está lá anotado o nome da pessoa? Só quando tem autorização. Então, aí como é que vocês fazem? Qual é a A medida? gente entrega a criança, E se não for a pessoa? Olha só, já teve um caso de alguém que foi pro restaurante, aí tem um estacionamento do restaurante, ele entregou a chave na mão do cara que presumidamente era o manobrista. O cara pegou a chave, foi embora. o carro ligou e foi embora. Nós tivemos um caso lá É. Nós tivemos um caso lá interessante, o responsável assinaram, o pai Gente, olha que interessante isso aqui, ó. Ao longo do ano, aí os pais se separaram e a guarda ficou com a mãe. E os dois brigaram e a mãe falou que o pai não poderia mais pegar a criança. E o pai apareceu lá na escola para pegar a criança. Deu uma confusão para o professor. Até ligar para o advogado da escola, a gente teve que ligar para pedir orientação. Porque a gente não sabe o que fazer no momento. Enquanto a guarda não for definitiva para um ou para outro, os dois têm direito. Mas nesse momento, a mãe estava com a guarda. É. E o pai lá esbravejando, tiveram que orar. Se tiver um documento de guarda, sim. Se tiver uma sentença judicial homologada, aí sim é do documento jurídico. Vai evitar. É, mas isso é bacana, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Caso 2. Divisão, vamos corrigir logo essa questão que a gente aguarda nessa aula. Caso 2. Os candidatos aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos e classificados dentro do limite de vagas oferecidas no edital possuem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do concurso, inclusive podendo ser discutido judicialmente. Né? Estou fazendo isso. É aprovado, são 50 vagas, eu fui o 30º. Tem direito de, né? Ninguém pode me passar nesse período de validade já estou em relação a isso, não já? Eles ficam vinculados ao número de vagas. Ao número de vagas. Se surgirem vagas durante o período. Então, caso não venham a ser convocados, podem fazer valer seu direito junto à justiça. Junto à justiça aqui, meus queridos, entenda o poder judiciário, tá? A gente não pode confundir o meio com o fim. Qual é o meio? O poder judiciário. Qual é o fim? O atingimento da justiça. Tá? Através de procedimento processual próprio. Pergunta-se então aos senhores doutores: as regras dos concursos públicos são regidas por qual subdivisão? Vocês estudaram aí, né? E por qual ramo do direito? É direito administrativo. Subdivisão, direito administrativo. Ramo? Direito público. É isso aí. Ramo, direito público, subdivisão, direito administrativo. Inclusive tem lei própria, né? O procedimento junto à justiça, de novo, né, junto ao poder judiciário, a que se refere o texto, está previsto junto ao poder judiciário a que se refere o texto, está previsto em qual subdivisão, em que ramo do direito. Aí nós estamos falando do processo judicial, tá? Qual é o ramo e qual a subdivisão? Como é que é? Ramo. Direito público. Direito público. Tá? Qual a subdivisão? A gente não pode confundir processo judicial com processo administrativo. São processos distintos. Tá? Um é desenvolvido no Poder Executivo, o outro é desenvolvido no Poder Judiciário. Então, ramo direito público. Qual a subdivisão? De novo? Processual, direito processual, em especial processual civil. Tá? Então, ramo, direito público, subdivisão, direito processual civil.
3. Defina direito subjetivo. O que é o direito subjetivo? É o poder do indivíduo entrar na justiça solicitando... Só entrar na justiça? Sabia que ele seria o... A faculdade conferida pelo direito de exigir. Faculdade conferida pelo direito de exigir. E seu direito. Uma conduta alheia. Isso. Facultas a gente. A gente pode colocar o conceito que foi anotado também no nosso caderno, que o Titio colocou no quadro aqui no primeiro dia de aula de conteúdo. Ó, vocês podem usar esse conceito aqui, ó. É o poder ou a pretensão. É o poder ou a pretensão. Que tem uma pessoa, é o poder ou a pretensão que tem uma pessoa de exigir de outra pessoa, uma conduta considerada válida perante o ordenamento jurídico. Ponto. Não, tá certo. É isso aí. Também é a mesma, você está usando palavras distintas, mas tem o mesmo alcance. Então, poder ou pretensão que tem uma pessoa de exigir de outra pessoa uma conduta considerada válida perante o ordenamento jurídico. Também chamado de facultas agente. Por exemplo, o direito de receber aluguéis, o direito à saúde, o direito ao salário. Não vou falar hoje. É só porque eu corrigi antes. Então, meus queridos, o que eu fiz aí? Eu dei um conceito e coloquei exemplos para facilitar o entendimento. Tá? Estaria, então, aí definido o direito subjetivo. Diego, como que é o meu modelo de prova? No dia 11 você vai. A nossa prova, ela tem, mas isso é normal, cara, eu faço isso há mais de 10 anos, nas 2 semanas antes da prova já começa a ser pensado. Os alunos já começam a ficar nervosos. Eu falei no primeiro dia de aula que na semana de prova tem gente que sai batendo com a cabeça na parede, se jogando lá embaixo. Ó, a nossa prova tem 9 questões, são 6 questões, eu já até falei sobre isso, 6 questões objetivas. Você tem alternativas e vai escolher a alternativa correta. Vamos lá, meio ponto cada um. E são 3 casos concretos, como esses que vocês têm aí nas aulas. Tá? Sendo que um é exatamente o caso da aula. Então, 2 valendo 2,5 pontos e 1 valendo 1 ponto, para totalizar 9 pontos. Mas fica tranquilo, você estuda, a prova para você vai estar tranquilíssimo. Fica tranquilo. Olha só, 50% de uma boa avaliação é a tranquilidade. Se vier para uma avaliação intranquila, aí vai ter dificuldade. É tomar aí uma cachaça antes, coisa leve. Rabo de galo, né? Bom, meus queridos, o direito positivo, e agora esse é o nosso tema de estudo, ele é apresentado pela maioria dos doutrinadores dividido dicotomicamente, ou seja, dividido em 2 partes. Se vocês forem ler a obra de Miguel Reale, ou de Paulo Nato, ou de Maria Helena Diniz,
ou do Orlando Seco, Orlando Gomes, Francisco Amaral, Arnold Val, Ronaldo Poletti, Hermes Lima, e aí vamos parar por aqui. Vocês vão ver que nas obras desses doutrinadores, cada um deles vai apresentar o direito positivo para nós dividido em duas partes, o público e o privado. E dizem esses doutrinadores que apresentando o direito positivo dividido dessa forma, fica melhor a sua compreensão. Então, para eles é mais didático, pedagógico, estudar o direito positivo nessa divisão. Lembra vocês que o direito positivo consiste num conjunto de normas, não é isso? São as normas jurídicas em vigor num determinado lugar e numa época. E aí, o que nós temos que fazer com esse grande conjunto de normas? Dividi-lo em duas partes. Aqui nós vamos ter uma parte, um conjunto de normas chamadas de direito público, e aqui nós vamos ter outra parte, o conjunto de normas chamado de direito privado. E para que servem essas normas? Para que elas servem? Para disciplinar os relacionamentos. Então, as normas do direito público disciplinam os relacionamentos chamados de públicos. E as normas de direito privado disciplinam os relacionamentos chamados de direito privado. Até aí, tudo bem. Mas como é que a gente vai identificar quando nós estaremos diante da norma pública, do direito público, e quando nós estaremos diante do direito privado? Aí, tem algumas teorias chamadas de teorias dualistas. Dualista é aquela teoria que divide o direito positivo em duas partes, público e privado. Então, essas teorias dualistas, elas acabam trazendo para nós elementos para nós identificarmos quando nós vamos estar diante do direito público e quando nós vamos estar diante do direito privado. Um primeiro pensamento dualista é acerca do interesse. Então, nós identificamos um relacionamento. E aí, se nós identificarmos que o interesse nesse relacionamento é coletivo, que também pode ser chamado de social, ou ainda chamado de interesse público, nós vamos entender que ali a disciplina é do direito público. Porque o direito público disciplina o interesse da coletividade. Agora, por outro lado, se nós identificarmos um relacionamento e identificarmos que nesse relacionamento o interesse é individual, particular, também chamado de privado, o direito que vai discipliná-lo é o direito privado. Porque o direito privado disciplina os interesses individuais. Então, o interesse seria um ponto de referência para nós identificarmos qual é o direito, se é o público, se é o privado. O segundo ponto de referência é acerca do titular da ação. Então, quem é o titular da ação? É o Estado. Portanto, o direito que vai disciplinar o relacionamento é o público. Porque o Estado, o direito público disciplina os relacionamentos do Estado. Por outro lado, se o titular da ação for um indivíduo como cada um de nós, ou uma empresa, o direito é o privado. Porque o direito privado disciplina os relacionamentos dos indivíduos e das empresas. Então, seria um segundo elemento para nós identificarmos qual é o direito. O terceiro elemento que nós temos que identificar é a questão de, se nós analisarmos um relacionamento e identificarmos que nele há hierarquia, alguém se submetendo à vontade do Estado, ficando caracterizada a subordinação, o direito que está disciplinando esse relacionamento é o público. Porque o direito público disciplina os relacionamentos de subordinação. Por outro lado, se nós analisarmos o relacionamento e identificarmos que existe nele uma igualdade de condições, ambas as partes têm os mesmos direitos e deveres em nível igualitário,
sem haver hierarquia, nós vamos poder afirmar que o direito que está disciplinando esse relacionamento é o direito privado. Seria o terceiro elemento. O quarto elemento é em relação à coisa, objeto do relacionamento. Se a coisa for pública, for de propriedade da União, do Estado, dos municípios, o direito é o público, porque o direito público disciplina a coisa pública. Agora, por outro lado, se a coisa for privada, for de um indivíduo ou de uma empresa, o direito que vai discipliná-la é o direito privado, porque o direito privado disciplina as coisas particulares privadas. Então, nós aqui apresentamos para vocês, de acordo com o pensamento teórico dualista, algumas formas de nós identificarmos qual é o direito que disciplina o relacionamento por nós observado e analisado. Se é o direito público, se é o direito privado. Então, essas características do público e do privado acabam fazendo parte de um conceito que eu coloquei para vocês aqui. Por exemplo, o direito público, ramo cujas normas e princípios disciplinam os relacionamentos do Estado. Então, o Estado é disciplinado pelo direito público. Essa é a regra. Pautados no interesse coletivo e que ocorre a subordinação, ou seja, aquele com o qual o Estado se relaciona está hierarquicamente inferior ao Estado. Quem manda no relacionamento é o Estado. Então, seriam características para nós identificarmos o direito público. E olha que interessante. O direito público consiste nesse conjunto de normas que servem para disciplinar relacionamentos, as chamadas relações jurídicas de direito público. E como são representadas graficamente essas relações jurídicas disciplinadas pelo direito público? São representadas numa linha verticalizada. Porque essa linha verticalizada é a forma representativa da hierarquia. Então, o Estado está aqui em cima, ó, mandando. E por que que o Estado está mandando? Porque ele está fazendo valer o interesse coletivo. E aí, para fazer valer o interesse coletivo, o que que o Estado faz? Manda, subordina. Então, a relação é de subordinação com aquele que está aqui embaixo, que é o indivíduo. Então, essa seria a representação gráfica de uma relação disciplinada pelo direito público. Daí eu pergunto a vocês, grandes estudiosos do direito, em especial do direito público, alguém poderia me dar um exemplo de um relacionamento que enquadre-se aqui? Ou que se enquadre aqui? Ninguém consegue pensar em um relacionamento que se enquadra aqui? Nós tivemos uma reportagem agora, num dia desse, atrás, que se enquadra aqui. Da empregada doméstica? Não. Dos índios. Da desapropriação. A polícia não foi lá? Tirou todos eles, aqueles que queriam ficar? Isso demonstra um relacionamento entre o Estado e o indivíduo, no sentido de que o interesse coletivo foi utilizado ali, porque tem que se fazer um museu histórico do futebol, porque ali vai ser um complexo do futebol para atender as necessidades da FIFA, e aí o Estado subordinou, deu um tempo, ó, sai aí até tal dia. No dia ninguém saiu, no dia seguinte vai lá o aparato policial para tirar a força. Isso é a demonstração. A desapropriação é a forma mais clássica de nós entendermos o direito público. E a gente já falou aqui na desapropriação. Que essa última indivíduo. Indivíduo. O Estado, por fundamento no interesse coletivo, ele pode chegar para o Mévio e dizer assim, ó, Mévio, você tem tantos dias para desocupar o teu imóvel. Toma aqui uma indenização e você compra um outro em qualquer outro lugar. Mas esse imóvel agora é público.
esse imóvel agora é de interesse coletivo. Mas isso só em caso de estrada, né? Pela Constituição, não, só em caso de estrada. Rua, hospital, escola, viaduto, rodovia, qualquer obra que vai beneficiar o coletivo, a desapropriação tem um fundamento nesse interesse, então a desocupação tem que ocorrer. Né? Não tem discussão a desocupação. O que pode se discutir judicialmente é o valor que foi aferido, que normalmente é um valor, né, menor. E aí a referência é o valor venal e o valor de mercado. Quando o Estado paga, paga sobre o valor menor. Quando recebe, recolhe pelos tributos, é pelo valor maior. É de 2,5% a 4%. Né? Para o ITBI, que é o bens imóveis, e o ITDI, que é o direitos imobiliários. Um é para venda, outro é para doação. E tem que ser à vista, né? Não tem como passar. Lá onde eu moro mesmo teve desapropriação lá, só que tem uma comissão. Para Praça Trans Oeste? Não. Foi obra do Favela Bairro, só que tem uma comerciante lá que tem uma marinha muito antigo lá, não conseguiram tirar a casa dela. Ah, mas tira. Se quiser, tira. Não, mas ela entrou. Porque o fundamento é o interesse coletivo. Tudo bem, mas. Não tirou ainda, tá subjúdice. Não vai tirar, assim. já foi. Subjúdice é que significa que está aguardando a decisão judicial. Porque a obra já foi pronta há muito tempo. Então o Estado, eu não sei, provavelmente foi o município, ele se reestruturou. Mas ele podia ter esperado a decisão e aí, com certeza, a decisão ia ser favorável. Eles iam abrir para dar acesso mais rápido, por exemplo, a construção da estação de trem. Aí, justamente a casa dela estava com a loja da direção ali. Sabe por quê? Porque o princípio constitucional é o da supremacia do interesse coletivo sobre o interesse particular. Sempre. O interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse da coletividade. Professor, tem o interesse particular. Diga! O mais interessante foi que as outras ruas foram abertas, as casas saíram, teve que sair. Ela bateu o pé e ficou, né? Até hoje, não saiu. Mas é um caso assim que a gente pode chamar de aberração jurídica, porque o Estado não quis esperar. Não, é por causa da pressa de inaugurar as coisas, eles desviaram. Não, de embolsar o dinheiro também. Também, né? Porque são as obras que fazem com que o dinheiro seja dividido, distribuído. Teve ruas que saíram 4, 5 casas dela, o pé falou que não é tirar, não tirou, então ela falou bem baixo porque a casa dela vai, só o comércio dela. Só o comércio dela, agora todas as casas saíram todas. Mas é comércio, cidade não, né? Ela se deu mal, né? Porque o comércio. Não, o comércio dela, ela não aceitava derrubar a casa dela para. Mas olha só, isso aí é a representatividade daquilo que a gente sempre fala que o direito não é uma ciência exata, e que cada cabeça é uma sentença, né? Não sei se teve sentença, acredito que não. Porque se fosse sentença, se for fundamentar com interesse coletivo, nenhum juiz ia contestar. Havia outro jeito, mas eles deram uma outra solução. Quando existe uma ação assim, quando a Previdência Social, por exemplo, as pessoas se unem em prol de um direito, aí que tipo de ação é essa? É ação coletiva? Ação coletiva. A Defensoria Pública lá da Santa Maria, não foi que caiu aqui, que teve aquele incêndio? Foi. Ingressou com um pedido judicial colocando como responsabilidade solidária passiva os donos da boate, a prefeitura, o município de Santa Maria e o Estado do Rio Grande do Sul. Estão pedindo indenização para aqueles que estão vivos, que ficaram vivos, e para os familiares daqueles que morreram. É uma ação coletiva. Quantas pessoas não são autores daquele processo? Exatamente. Então a ação foi coletiva nesse sentido. Porque aí favorece, né? Uma decisão vai atender todas as partes. Né? Então, meus queridos, nós temos o exemplo aí da desapropriação, temos outro exemplo para a gente entender isso aqui, a relação tributária, onde o Estado ele pauta no interesse coletivo a necessidade de arrecadar, e aí cria um tributo e, incidindo sobre um fato gerador, cobra do cidadão, subordinando o cidadão ao pagamento daquele tributo. Comprovadamente, a relação tributária é tratada pelo direito público.
Um outro exemplo, a relação jurídica penal. Então, o Estado tipifica as condutas consideradas criminosas e contravenções penais e combina as penas e medidas de segurança. Então, o que o Estado faz? É o Estado que diz que tipo de conduta é crime. E é o Estado que cria a pena que vai ser definida para quem pratica essa conduta. Por que o Estado faz isso? Para que haja disciplina na vida em sociedade. Então o Estado ele tem o interesse de disciplinar e organizar a vida social. Por isso que é o Estado que diz o que é crime ou não, né? Então, cada um de nós fica subordinado à vontade do Estado, e se o Estado diz que uma conduta tem que ser praticada, porque se não for praticada, o crime vai ocorrer, nós vamos ter que praticar aquilo, né? Agora, se o Estado estabelece uma conduta e diz assim, olha, essa vocês não têm que praticar, porque se praticarem é crime, aí a nossa conduta é no sentido de não praticarmos aquilo que foi tipificado pelo Estado, né? São os crimes omissivos e comissivos. O Estado 121 homicídio. Só falta gravar uns 1000 agora. Não, quando eu falo em Estado aqui, eu estou dando um sentido lato, amplo. Então engloba-se a União, os Estados, os municípios, tá? É a entidade pública. Tá bom? É no sentido lato. Dentro do município também são criadas leis? Lógico, sim. Por isso que eu estou dizendo, o sentido é amplo para você poder englobar a União, os Estados, os municípios. Uma se apoia na outra. Uma se apoia numa lei, mas em tese, leis. Tem como referência uma lei criada pela União. E as leis precisam se adequar à própria Constituição, né? Vocês me esperam 5 minutinhos para terminar a chamada para a gente tomar um café?